Boa noite, queridos amigos e irmãos. Aqui estamos mais uma vez com o nosso Evangelho da noite de segunda-feira no nosso YouTube do Centro Espírita Cearense, rogando ao Pai que a nossa noite de sono possa ser tranquila, que tenhamos uma semana em harmonia e que estejamos sempre conectados com o amor divino, nos proporcionando esta alegria de viver e de servir a Cristo. Vejamos agora a nossa leitura de abertura de uma prece, para que os nossos corações se enterneçam e se preparem para o Evangelho. Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor, quero ser paciente, compreensível, prudente. Quero ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vê. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 7, causas anteriores das aflições. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente, mas quando nos elevamos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. E traduzindo um pouco o que a leitura deste Evangelho está a nos dizer, nos lembramos que há pessoas que têm muita dificuldade de entender por que passam por determinadas dificuldades ou desafios, né? Mas nós sabemos que há causas anteriores, bem antes do nosso renascimento na Terra, que hoje estão presentes na nossa vida como consequência. Então, quando nós observamos o que acontece conosco durante o dia a dia, durante a vida cotidiana, observemos especialmente essa passagem do Evangelho quando ele diz: se foi duro e desumano no passado, poderá ser muitas vezes humilhado nesta existência. E se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. São pessoas que realmente têm essa dificuldade, né? Então, às vezes, são tratados com muita dureza, porque foram muito orgulhosos no passado. Poderá nascer nessa condição humilhante.
Se foi avarento, se foi egoísta, ou até se empregou bem mal o dinheiro que tinha, a condição, a fortuna, nunca ajudou ninguém, nunca pôde ajudar, poderá nesta existência ver-se privado do necessário. Olha que é o necessário, o básico. Então as pessoas que estão sempre a braços com as dificuldades para se manter, pelo menos com o necessário, normalmente foram avarentas, foram egoístas, pensaram só em si, ou então empregaram muito mal a fortuna que tiveram, quando poderiam ter ajudado a muita gente. E se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos a ingratidão que muitas vezes se vê presente em famílias ou filhos que são muito ingratos com os pais e que os pais reclamam. Entendendo o processo reencarnatório, os pais poderão entender que, com certeza, numa outra existência, foram maus filhos. Então, é desta maneira que a gente explica essa diversidade, essa diferença que existe entre as criaturas de Deus na Terra. Somente com a pluralidade das existências e ainda estando no mundo de provas e expiação, como estamos, mesmo já caminhando para a regeneração, todas essas anomalias vão estar presentes. E elas é que definem o que a gente está chamando de felicidade e de desgraça. Porque quando acatamos, acolhemos, né, a situação, embora continuando a luta, né, mas aceitando sem muitas reclamações, nós poderemos ser felizes, mesmo vivendo todos esses dissabores, porque a felicidade não está atrelada somente às nossas situações da existência, mas a forma como nós a encaramos, né, ou as encaramos. Então é preciso elevar sempre o pensamento, observando que não é somente esta existência que estamos vivendo que é responsável por tudo que nós estamos passando, mas sobretudo que do passado chegam as nossas dores, os nossos dissabores, as nossas, entre aspas, infelicidades, não é somente nesta vida. Uma pessoa pode ter nesta existência ser muito boa, ser amável, adorável, uma pessoa generosa, mas as marcas do passado podem fazer com que dificuldades do caminho possam existir. Mas Deus é justo. Não há uma só injustiça nos desígnios de Deus. Então, nós estamos ainda no mundo inferior, que é retido pelas nossas imperfeições. E se em cada vicissitude nós nos lembrarmos que caminhando desta forma, sem reclamar, nós iremos para um mundo mais avançado, então nós ajudaremos esse mundo a melhorar-se. Agradecemos a Deus por esse Evangelho que tanto renova os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Rogamos ao nosso amado Mestre Jesus que abençoe a todos, dá-nos força para suportar as provas desta vida. Livra-nos de todo e qualquer pensamento que possa nos induzir ao mal. Pedimos aos bons espíritos, encarregados de fluidificar as nossas águas, que coloquem fluidos salutares de que precisamos para curar as nossas enfermidades físicas e mentais, existentes tanto no nosso corpo como na alma. Que estes fluidos nos proporcionem mais saúde e vitalidade. Que assim seja.